Neste momento, nós vamos estar realizando aqui um dos procedimentos que é realizado aqui no Espaço Terapêutico Sempre Vivo, que é o Ion Detox, ou detox iônico, onde através de desintoxicação através dos pés, né, pela água e pelo eletrodo que funciona, que gera essa energia que suga, né, do organismo todas as toxinas acumuladas nos órgãos. E através desse procedimento, dessa terapia, a gente pode aliviar o cansaço físico, mental, liberando essas toxinas que deixam o nosso organismo pesado, alivia tensões, depressão, as dores mesmo provocadas nos músculos, que são provenientes desse processo do cansaço, da depressão, da ansiedade que gera tensões musculares, né, e vai gerando toxinas no nosso organismo, porque quando o nosso organismo se desestabiliza, né, os órgãos como o fígado libera muitas enzimas, os hormônios que são controlados pelas nossas células, né, nosso organismo, vão intoxicando de alguma forma, e a gente às vezes pensa que a intoxicação pode vir só através de substâncias externas, né, por agrotóxicos ou pela comida, tipo de comida que é ingerido, por coisas que a gente tem contato, né, físico, mas as nossas emoções também geram toxinas no nosso organismo. Por isso ele promove esse bem-estar que vai muito além da substância que é extraída, que a gente vai perceber na coloração da água, que é eliminada ali através dos poros dos pés. Mas você sente esse relaxamento, essa leveza que deixa no organismo, né, promovendo um sono de melhor qualidade, promovendo uma liberação, né, da pressão da mente. Às vezes você sente aquela cabeça cansada, pesada, e após esse processo você vai sentir mais leveza, às vezes até uma sonolência, porque relaxa, né, tira toda a tensão do corpo. Nós vamos iniciar o processo agora do Ion Detox. A água está limpa, né? O que é adicionado a esta água é simplesmente uma colherinha de sal, né? Normalmente eu utilizo sal rosa, por ser um sal livre de impurezas, e água, somente isso. Aí pode colocar os pés, e eu vou ligar o aparelho, né, que conduz energia para o eletrodo. Pode ficar despreocupado que não dá choque, tá? Uma coisa que é importante lembrar, que essa água utilizada, como eu disse, ela é uma água que não foi colocado aqui nenhuma matéria química para induzir essa coloração, mas ela deve ser uma água limpa, uma água de boa qualidade, né? Que você já sabe que ela está livre de qualquer poluição. O aparelho, o objetivo dele é ser o condutor de energia, né? Porque através da corrente elétrica que passa pelo eletrodo, né, com a energia do corpo, e a solução de água com sal é que consegue fazer essa limpeza. Todo mundo já sabe que o sal é um elemento purificador. Então, o sal entra na água para gerar essa corrente elétrica, que gera com a eletricidade do corpo, a energia do corpo, né, e com a eletricidade do aparelho e a função dos eletrodos, que vai extrair, que vai estar puxando do organismo as substâncias, toxinas que precisam ser eliminadas. Aqui eu tenho uma tabela que mostra a coloração em que a água pode ficar. Então, de acordo com a cor da água, a gente identifica qual órgão está sendo mais desintoxicado. E aí a gente vai observar essa mudança agora no que vai acontecer com a água, né, que já está mudando a cor. Normalmente, quando é uma primeira sessão, um dos órgãos que absorve mais toxina no organismo, que ele funciona como um filtro do corpo, né, é o fígado. Então, normalmente, a primeira sessão, ela vai ficar marrom, pode ficar um marrom claro e pode ficar um marrom escuro, quase praticamente preto. Quando pega mais exclusivamente o fígado, ela fica quase preta. A gente tem o verde, o amarelo esverdeado, que é um verde clarinho, que é quando a pessoa está mais próximo do saudável, né? Que ele não está intoxicado, ele tem uma boa alimentação, ele tem atividade física. Então, todo o processo corporal está funcionando de forma legal, né? De forma como deve acontecer. O laranja são a desintoxicação das articulações. O castanho, que é o marrom,
a desintoxicação do fígado, dos dejetos celulares, resíduos de tabaco. Às vezes você não fuma, mas você convive ao lado de pessoas que fumam, então, de certa forma, através da fumaça, você está ingerindo resíduo do tabaco. E aí o escuro bem preto é a desintoxicação do fígado. O verde escuro, que é aquele verde musgo, é a desintoxicação da vesícula. Quando gera espumas brancas por cima da água, é a desintoxicação do sistema linfático. Partículas esbranquiçadas, que geram partículazinhas, que no final a gente vai perceber que todas essas toxinas que vão sendo eliminadas, elas não ficam assim em forma de tinta na água, elas vão se agrupando e vão gerando partículas. Aí se geram partículas esbranquiçadas, são resíduos de fermentação. E manchas pretas, às vezes formam as manchinhas pretas que você olha lá no fundo do recipiente, parece casquinha de metal quando solta de um ferro enferrujado. Você olha lá, dá a impressão de que são latinhas, né? Casquinhas de ferro. São metais pesados que estão no nosso organismo também, que são sugados. Aí como saem micropartículas, eles vão se juntando e formam aquela pastinha de metais pesados. E manchas avermelhadas são dos plasmas sanguíneos precipitados. Durante esse processo, toma-se 3 copos de água. Então, vou te dar o primeiro copo de água e nos intervalos tomando água para ajudar, né, jogar para fora e promover essa limpeza. Aqui, como eu faço a avaliação integral da pessoa, e eu percebo que ele está com o organismo intoxicado através da avaliação, eu já olho a indicação, né, e quantas sessões ele vai precisar fazer. Mas não tem nenhuma restrição, por exemplo, de você quer fazer para dar uma limpeza no seu organismo. Porque se ninguém nunca fez, se a pessoa nunca fez, é certo de que ele tem toxinas no organismo, né? Mesmo que seja pouca, porque tudo que a gente come nem sempre é saudável. Se você transita no meio urbano, você está respirando fumaça de petróleo, né? São várias fontes de poluição. Se você vai para a lavoura, quem trabalha na roça, está ali através da poeira, do ar. Ele pode também estar sendo infectado, intoxicado por resíduos de agrotóxicos. Então, assim, são inúmeras as formas de a gente contaminar o corpo, né? E às vezes não apresenta tantos sintomas visíveis e aquilo vai acumulando no organismo. Então, de tempos em tempos, pelo menos uma vez por ano, é ideal que se faça isso, né? Agora, quando você já está sentindo um cansaço excessivo, o corpo pesado, né? Aquela cabeça com pressão, ou às vezes não está dormindo bem, está muito ansioso, está com dificuldade de memorizar, tudo isso são indícios, né, de esgotamento do corpo ou de intoxicação do organismo, que essa terapia auxilia na melhora. E na região eu utilizo muito para desintoxicação das pessoas que trabalham na roça, né? Porque às vezes jogam Roundup, jogam remédio na lavoura e nem sempre utilizam os produtos de segurança de forma adequada. E logo que trabalham com esses tipos de produto, reclamam, né? Alguns sintomas, às vezes boca amarga, boca seca, dor de cabeça, corpo cansado, corpo pesado, dolorido. E aí a gente utiliza já para eliminar mais rápido essas toxinas do organismo. Esse processo dura em torno de 30 minutos. E aí nesse intervalo dos 30 minutos é que a gente vai distribuindo os 3 copos de água, né? Toma no início, dentro de 15 minutos e no final. Outra dúvida que às vezes as pessoas têm é quando saber que o organismo está limpo, né? Que a desintoxicação foi concluída. É através da coloração da água. Quando a gente está no nível considerado normal, né, desejado, vai estar próximo a essa cor, né, do verde para um suave amarelado, porque não vai ficar branquinha, porque o nosso organismo funciona todo dia, né? Então está sempre liberando, a gente libera toxinas através da urina, do suor, né? Então quando você faz esse processo, alguma coisa vai estar extraindo, por isso a água não vai ficar transparente, branquinha, porque sempre vai ter alguma coisa para ser eliminada. Já é um processo natural, né, do nosso organismo eliminar as impurezas do corpo. E quando a gente às vezes está com o organismo desestabilizado, não está fazendo esse processo normal, a gente não soa o suficiente, né? Tem muitas pessoas que falam que não tem sudorese, não soa. E o suor é necessário para eliminar.
Isso. O xixi também, a urina, né? As pessoas precisam ter esse funcionamento ideal, né? De acordo com a quantidade de líquido que você bebe, você também vai eliminar ele através da urina. E às vezes não está acontecendo, então tudo isso significa que o organismo está em desequilíbrio. Então, Enio, fazendo a análise, né, da coloração da sua água, a gente observou que as cores mais intensas estavam ali no castanho, né, no preto e no verde, que estão relacionados ao fígado, à vesícula, né, os dois órgãos principais. E normalmente são os dois órgãos que trabalham juntos e estão muito relacionados. Tanto a absorção, né, da filtragem do nosso organismo, das substâncias externas, das substâncias químicas, de fato, quanto das substâncias químicas que são produzidas dentro do nosso próprio organismo, né? Porque o nosso cérebro comanda todo o nosso corpo. E quando a nossa mente não está bem, quando a gente não consegue lidar de forma natural com os obstáculos que surgem no nosso dia a dia, na nossa rotina, pode acontecer muita coisa que desestabiliza o nosso sistema nervoso, né? Às vezes a gente fica um pouco triste, às vezes mal-humorado, às vezes um pouco irritado. E tudo isso liberam, né? Fazem contato, né? Que vão diretamente ligar as reações químicas, principalmente do fígado, que libera as enzimas, né? Que liberam o controle dos hormônios, as glândulas da nossa mente, né, que são responsáveis por essa distribuição. Então, quando a gente, por exemplo, está muito estressado, né, muito agitado, que libera muito cortisol, né, e a gente fica, né, cada vez mais estressado, vai só liberando, seu organismo praticamente vira uma bomba. E esse processo da desintoxicação é exatamente para ajudar o organismo a liberar isso de uma forma mais rápida, para que o seu organismo seja menos afetado, né? Isso não fique guardado dentro de você. E a orientação para que diminua, né, esse processo de intoxicação do corpo, tirar, né, um tempo, né, que seja pequeno por dia, para você fazer uma técnica de respiração, né, tirar um momentinho para você relaxar, desconectar do que está acontecendo à sua volta e fazer pelo menos 5 respirações profundas, né? Você já tem o hábito de fazer, conhece a respiração profunda? Então, respira, né? Inspira, segura e solta pela boca, porque isso ajuda a oxigenar o cérebro, ventilar os pulmões e liberar, né, aquilo que está preso dentro do seu organismo. Ingerir bastante água, né, porque a água é o veículo condutor de tudo no nosso organismo, né, que ajuda a circular com mais facilidade, flui melhor tudo que está dentro, que precisa ser trabalhado e absorvido pelo nosso corpo, e uma alimentação saudável, além, né, de uma prática de atividade física que é necessária para todos nós, essencial para todos nós. A rotina corrida não substitui uma atividade física. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu já trabalho tanto, eu corro tanto, subo escada, faço isso, faço aquilo. Mas não substitui a atividade física, porque aquele tempo que você se dedica, se desliga da obrigação e se dedica a criar uma rotina, né, para o seu corpo todo trabalhar, sua musculatura toda ser exercitada. E a necessidade de a gente manter uma musculatura mais forte, mais resistente, também tem a ver com o nosso campo emocional. né? A gente pensa que músculo tem a ver só com força, mas se você tem uma musculatura forte, você tem mais condição de lidar com os problemas emocionais, você vai ter menos chance de ter depressão, você vai ter mais controle da situação de ansiedade, você vai ter menos dores musculares provocadas por tensões que às vezes questões emocionais provocam. Então, a musculatura ela é essencial para a resistência do nosso corpo. Então, depois de certa idade, é necessário a gente suplementar, né? A gente, tomar o ômega 3, por exemplo, que é um renovador, né, celular, vitamina Q10, o triptofano, que
ajuda a controlar essas questões do estresse, a trionina e o cloreto de magnésio, né? O magnésio é essencial. Outra substância também de suplemento que é muito boa é a creatina. A creatina também fortalece a massa muscular, né, a musculatura. Independente se você está fazendo atividade física para ganho de músculo, né, para aumento de músculo, de definição física, que às vezes as pessoas buscam uma definição física, mas eu estou falando de questão de saúde. Então, independente se você faz uma atividade física mais potente para definição física, você pode tomar a creatina. Como que a terapia entra no turismo? Essa é a pergunta certa. Sim. A ideia, né, a proposta de quando eu me coloquei dentro da rota do turismo, e principalmente do turismo rural, que eu tenho um projeto, né, de levar esse tratamento terapêutico lá para o sítio onde eu moro, né, o Morada dos Anjos, é para trazer essa integração, né, do que a natureza já propicia por si, né, promovendo o bem-estar, com a contribuição das técnicas terapêuticas para trazer esse equilíbrio para a pessoa que está buscando isso, né? Porque às vezes, quando eu preciso só de um descanso, de me desligar do meio urbano, da rotina estressante, cansativa que eu, né, vivo, uma caminhada, né, por exemplo, uma caminhada ecológica, estar em contato com a natureza, um tipo de lazer, já propicia isso. Mas às vezes eu estou tão sobrecarregado, ou tão desgastado, que eu preciso de algo mais, né? Então a proposta do turismo, né, são praticamente dentro da rota montanhas, aromas e memórias, são caminhadas, né, vai subir montanha, vai desfrutar de várias atividades que já vai promover um certo cansaço físico. Eu pensei de estar oferecendo técnicas que vai promover esse relaxamento, esse descanso, né, para que ele retorne para casa com muitas memórias, né, com os aromas registrados nessas memórias. Desintoxicado, né? E desintoxicado, porque, né, ele vai sentir que esse passeio realmente integrou, né, na vida dele. Propiciou tudo isso, propiciou o lazer, propiciou a contemplação, esse esvaziamento do estresse da correria, e ao retornar ele vai embora relaxado, descansado. Então existem várias técnicas que podem ser trabalhadas, inclusive algumas de autoaplicação que ele pode levar e continuar se aplicando em casa. Então ele já vai levar algo de brinde ainda, além de vivenciar, né, na prática presente, ele vai poder continuar se aplicando em casa. Além da desintoxicação, você trabalha com quais tipos de terapia também? Eu trabalho atualmente, né, com a homeopatia, né, a consulta homeopática através da radiestesia, que já ofereço a homeopatia manipulada, né, o composto homeopático, um buquê floral. Eu trabalho com barra de axis, que é uma terapia, a pessoa fica deitada e eu vou acessar 32 pontinhos da cabeça que vai criar esse acesso, né? Barra de axis é a barra de acesso, que vai acessar esses pontos energéticos da mente e desbloqueia. Essa terapia é muito interessante também, desbloqueia o que está te travando ali, ajuda a acessar a consciência que às vezes a gente sozinho não consegue, acordado não consegue, né? Então esse momento ali você desliga e a gente cria nesse toque, é um toque só, não é massagem, é um toque, e segura e espera o pulsar daquele ponto. Quando aquele ponto pulsa, significa que você acessou aquela barra. Então ela atende todos os propósitos da vida que você estiver buscando melhorias, tanto questão de tristeza,
Questões emocionais. Questões emocionais, questões profissionais, que às vezes você está com alguma dificuldade, a permissão do desenvolvimento, né, do acesso ao dinheiro, do lidar com o dinheiro, tudo isso pode ser trabalhado. São vários bloqueios que a gente, né, cria às vezes na nossa mente, ou por crenças limitantes, ou por processo cultural de educação, e que a barra de Axis consegue acessar. Trabalho também com massoterapias, né? As massagens específicas, né? Não precisa ser num conjunto, né? Posso fazer de formas separadas, mas também num pacote, que é a massagem ciática, né? Para distensão do nervo muscular da ciática. Essa é dolorosa, né? Essa é um pouco dolorosa, mas resolve, né? Vai doer na hora, mas você vai ficar livre da dor constante que às vezes fica quando você distende, né, esse nervo. Algumas manobras quiropráticas, não vou dizer que eu sou quiroprata, mas eu pratico algumas manobras quiropráticas que dentro do curso de massagens que eu fiz, né, a gente teve acesso a esse conhecimento. E a massagem craniana, que também ajuda a tirar essa tensão, né, da musculatura da cabeça, que todo o nosso crânio, nossa cabeça, ela é coberta por uma camada de músculos, né? Então a gente ajuda a promover esse relaxamento com a massagem craniana e a massagem relaxante, que aí é um todo, né? Que quando você vai fazendo um pacote, você deixa ela para o final, que você deixa todo o corpo relaxado. Para as terapias de grupo, né? Eu estou buscando mais desenvolvimento ainda na área da reflexologia, yoga, né, que eu tenho início disso, né, mas estou desenvolvendo para poder ter condição de oferecer, mas também tenho parceiros, né, que já estão preparados para atuar, se eu tenho uma demanda presente. Lá ainda não está pronto, por isso que eu não estou preocupada, eu estou no processo de evolução para isso aí, porque lá também está sendo preparado. Eu tenho reiki, mas não tenho utilizado o reiki devido às demandas das outras ser mais presentes, e o reiki leva um tempinho a mais, mas tenho o curso de reiki também. E eu procuro fazer o meu atendimento de uma forma integrada. Ele é personalizado de acordo com o meu cliente. Se você chega, né, com a sua demanda particular específica, porque nós somos seres individuais mesmo na nossa constituição, ninguém é igual a ninguém. Inclusive a terapia, estava esquecendo dela, de ressaltar, a análise corporal, ela identifica isso. Ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa é do jeito que ela precisa ser. Não sei se você já ouviu falar da análise corporal, que você identifica os traços de personalidades mais marcantes, mais evidentes em você através do seu formato corporal. Nunca ouvi falar. Então, também. É uma forma muito... Essa é uma que eu nunca ouvi falar, e também a desintoxicação pelo íon, né, que fala, né? Também não tinha visto, são duas técnicas que eu tô vendo aqui pela primeira vez com você. Eu tenho tido muitos bons resultados com a análise corporal, principalmente com adolescentes, né, passando pela transição, e aí aquela dificuldade de se entender, né, de entender a sua identidade, quem sou, exatamente. Não necessariamente seja só, estou dizendo que eu tenho tido resultados, porque nessa época, nessa transição, eles às vezes ficam meio perdidos, às vezes tem alguns comportamentos que os pais não compreendem, né? E aí começam os atritos, os conflitos internos dentro de casa, às vezes os conflitos internos da pessoa, e através da análise corporal, eu consigo mostrar para ele num gráfico, né, o grau das características que ele tem, dos traços de personalidade, e aí a pessoa se vê ali como se fosse um espelho, né? E aí entende por que ele tem determinados comportamentos, o que leva ele, o gatilho que leva ele a ter aqueles comportamentos, e como que ele reage para sair desse lugar, que a gente chama de dor e recurso. Quando ele está agindo de forma negativa e não consegue reagir bem às coisas, ou ele está muito rebelde, irritado, ou não consegue desenvolver intelectualmente, está relacionado nesse traço de perfil de caráter que ele tem. Mas dentro da composição do traço, que todos nós temos um pouco de cada, tem aqueles que se evidenciam mais, mas todos nós temos um pouco de cada, são 5. Tem os recursos, cada traço tem o seu recurso. Ele tem, né, os sintomas da dor, vamos dizer assim, são os comportamentos que a gente tem, e tem os sintomas
do recurso, né, que são os comportamentos que a gente tem quando a gente está no recurso. Aí o objetivo da terapia é fazer ele identificar a dor e identificar o recurso e trazer ele para o recurso e se manter no recurso. Porque quando ele entende isso, ele percebe quando ele está tendo comportamentos que está levando ele para o espaço de dor. E aí ele sabe como reagir, porque ele recebe todo um relatório que praticamente é um manual de vida, que ele pode utilizar isso sempre, se ele, né, guardar isso, se ele tiver qualquer uma recaídazinha, um desconforto, um desequilíbrio ali, ele já vai lá, ele consegue identificar, se ele não conseguiu memorizar, né, com o feedback da análise aqui, do retorno imediato, né, do presencial. Então ele leva para casa um relatório onde ele vai estudando aquilo ali para ele aprender a se manter sempre no recurso. Então ele vê essas dificuldades. O autoconhecimento também, ele ensina muita coisa, então, né? Até nesse processo, é uma terapia, né, para isso, porque às vezes a gente consegue perceber algumas coisas, mas não consegue entender por quê, né? E o que me encantou muito quando eu conheci essa técnica, foi exatamente a objetividade dela. É muito objetiva, é muito simples de a pessoa compreender, não tem... Isso me lembra um pouco um teste vocacional também, né? Que a pessoa às vezes está naquela dúvida do que eu quero ser. Será que isso também ajuda nessa pessoa a identificar esse propósito de vida? Esses questionários, um teste emocional, tem até um questionário também bem próximo do que eu trabalho no atendimento homeopático, que fala do temperamento, do comportamento, que ajudam a pessoa, né, que está em busca desse autoconhecimento. Mas a praticidade da técnica da análise corporal é que você se olha, quando você aprende a reconhecer isso, você se olha no espelho e você realmente se entende por que eu tenho esse corpo. Né? E aí acaba até com aquela questão das brigas, né? De não aceitar o corpo que tem, não gostar do corpo que tem. E na verdade a gente foi constituído para enfrentar a vida que foi nos apresentada. Isso acontece no período de formação, desde a gestação até em média aos 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade, que pode variar o desenvolvimento da criança. E são as memórias que são fixadas, né? E aí forma o seu traço de personalidade. Por isso que os antigos tinham mania de dizer que é de pequeno que se torce o cipó. Né? Você já ouviu essa... Já ouvi falar. É porque a formação da personalidade, ela acontece nesse período. E é engraçado, né? Porque geralmente nessa transição, eu mesmo, falando por mim, eu sempre tive dificuldade de gostar do meu corpo. Tinha partes do meu corpo que eu não gostava muito, que até hoje eu tenho dificuldade de aceitar, né? Porque eu sempre quis ter uma perna grossa, alguma coisa assim, e minhas pernas são finas. A minha autoaceitação sempre foi muito, muito dolorosa. E aí isso me sabota algumas vezes. Eu tenho vergonha, por exemplo, de usar uma roupa de banho, uma sunga, você entendeu? Eu achei muito interessante que acabou entrando nessa terapia. Nós vamos marcar um dia para você entender por que você tem as pernas assim, e aí você vai achar elas maravilhosas. Ô Cris, agora deixa eu entender. Você é formada em psicologia e você também gosta muito de terapias alternativas. Sim. Como você conseguiu unir esses dois universos? Porque na verdade o ser humano, ele é um composto, né? Ele é múltiplo, né? Ele é um composto de muitas formações, de muitos acontecimentos que envolvem ali, né, a vivência da pessoa. A psicologia, ela, né, te dá um avanço de entender muita parte técnica, né, do funcionamento do cérebro, do funcionamento do comportamento, das reações químicas que acontecem, né, como eu estava dando o exemplo ali do detox, né, que o fígado está responsável, ligado a todo o funcionamento cerebral, a hipófise, né, ao hipotálamo, que faz essas transições aí das liberações das sinapses, né? Então isso facilita esse entendimento, porque eu tinha muita curiosidade de entender, né, a mente humana. Isso sempre me chamou a atenção, de perceber
perceber assim o comportamento tão diferente de uma pessoa para outra. E aí, nessa busca de entendimento, você vai descobrindo, né, a questão mesmo que eu acabei de relatar aqui da análise corporal. Desde o momento que apareceu para mim a informação, me chamou a atenção, porque na homeopatia também mais tradicional, no estudo homeopático, a pessoa é analisada pelo comportamento que ela tem também. Então, assim, eu já tinha um pouco de entendimento sobre essa questão de análise de comportamento, né? Na psicologia também a gente estuda isso. Certos hábitos que a pessoa tem na rotina do dia a dia revela pra gente, de certa forma, por que ela está sentindo, traz determinados sintomas. Então, essa busca do entendimento vai agregando conhecimentos que a gente precisa conseguir sintonizar eles para devolver de uma forma positiva de contribuição para a sociedade, né? Para o ser humano. E para a gente próprio, porque na verdade toda vez que você busca entendimento de alguma coisa, a primeira pessoa a ser beneficiada é a gente próprio, né? Nós mesmos nos beneficiamos, porque à medida que você vai entendendo as coisas, vai tomando consciência, você também passa a se comportar de forma diferente, você passa a entender, talvez, determinadas situações que já aconteceram na sua vida, que foram desfavoráveis, que te entristeceu, que você às vezes ficou até revoltado no momento, e aí, à medida que você vai entendendo, você vai percebendo o porquê das coisas. E hoje, né, já é também muito falado, pode-se dizer até que está virando um meio, um vocabulário meio modinha no campo da saúde, as práticas integrativas, né? Inclusive, na própria medicina, hoje já tem médicos buscando mais especializações e falam da medicina integrativa, da psicologia integrativa. Então, eu faço a psicoterapia integrativa, porque isso trata, a gente consegue ver, né, o ser humano, a pessoa como um todo, que faz parte do universo que está à sua volta, que não é só a pessoa. Não fica só aqui, não é só a pessoa, tem a ver com o ambiente que ela vive. A pessoa tem, o ambiente é responsável, de modo geral, também pela construção dessa pessoa. Então, tudo está integrado, né? A natureza, a alimentação, o comportamento, o meio social, o passado, né? O passado, a ancestralidade, que também está sendo muito trazida, né, sobre as questões emocionais hoje, que o indivíduo sofre no presente, cargas emocionais, energéticas que vêm passando, né? De geração em geração, pelos antepassados, assim como a gente traz a carga genética, a gente traz a carga energética, né, que reflete na nossa personalidade hoje. Porque, querendo ou não, se você vai falar sobre repetição de padrão, você está trazendo carga energética. Porque se eu recebo uma educação que os meus pais receberam, dos pais deles, automaticamente eles vão repetir em mim, porque ficou gravado na memória dele a ideia de pai. E ele acaba repetindo, mesmo tendo muita clareza de consciência na evolução da sociedade, do conhecimento que vai evoluindo, né, com o avanço do acesso às tecnologias, que traz muita informação mais rápido hoje, mas a gente não está livre de repetir padrão, porque esse padrão está vindo das cargas energéticas. Fica impregnado de certa forma na gente. Então, assim, é uma busca constante de melhorias. Assim como, né, a evolução do mundo em todas as áreas, no campo tecnológico, né, evolui em tudo, né? Tudo se tiver evolução. O ser humano está sempre em busca de evolução, mas ele não pode esquecer também de buscar a evolução desses entendimentos, né? Do ser, quem eu sou, por que eu sou, né? E como eu desenvolvo isso, porque não significa que eu sou, né, e eu recebi, eu sou porque eu recebi uma transição que veio dessa cadeia, tanto genética quanto energética, mas eu estou em evolução. Como que eu posso trabalhar essas fragilidades que eu tenho, né, essas questões que ainda não estão muito claras, não estão muito bem resolvidas para mim? O que eu posso fazer para evoluir? Porque a gente está sempre em evolução, né? O ser humano, ele não é estático, né? Tanto é que a gente é gerado lá de uma partícula
praticamente quase invisível, Quase né? E nasce de um tamanho e vai evoluindo. Então, assim, é a evolução das coisas. Tudo tem o processo de evolução. A gente tem essa liberdade de buscar a nossa evolução, de buscar o nosso desenvolvimento. Não significa que se eu vim de uma família que teve muitos problemas, né? De transtornos, de violência, de dificuldade, de pobreza, que eu também tenho que ser, né? Existem maneiras de eu me melhorar. E é bom essa consciência, né? Gente, então é isso. Hoje a gente veio aqui visitar a Cris, é uma das responsáveis aí da rota turística que iniciou esse projeto, uma pioneira aqui também na cidade, né? Já está morando aqui há mais de 20 anos? Há mais de 30. Há mais de 30 anos aqui. E também tem uma história muito bonita aqui no município, né? Junto com a comunidade. Vem crescendo junto, muitos sonhos, né, Cris? Isso. Cristina, né? Não posso esquecer disso. Eu prometi, porque a gente fica menino, mas a gente vai criando intimidade. A gente vai criando intimidade, eu já tô assim, ó, Cris. Mas eu sei que é Cristina, né? Enfim, eu só tenho a agradecer a você por essa experiência que pra mim, tanto pra mim quanto pro Enio também, foi única. São duas técnicas assim que eu não conhecia. Essas duas eu tô saindo daqui totalmente enriquecido com essa oportunidade que você deu pra gente aqui de poder vivenciar esse momento de desintoxicação. A minha experiência, que eu posso compartilhar com você agora, de ontem para hoje, eu consegui dormir bem. Eu cheguei hoje aqui com, não sei se você percebeu, eu estava mais animado, estava mais disposto, porque a desintoxicação que você fez comigo ontem fez uma diferença muito grande até para dormir, né? Eu cheguei lá em casa mais animado, eu estava mais disposto, as dores que eu estava falando para você que eu estava sentindo aqui, eu não estou sentindo mais, estou mais disposto. Então, parabéns pelo seu trabalho. E entendendo agora mais um pouco, ele se integra muito bem nesse projeto de turismo também, né? Acredito que futuramente, quando você tiver o seu espaço, vai ser uma experiência incrível para quem for participar também. E a gente só tem a agradecer. Então, eu também agradeço, né, esse espaço do seu podcast para poder estar divulgando o meu trabalho, porque já faz 3 anos que eu estou com esse espaço. Mas foi uma decisão minha lá no início de não correr com divulgação, porque eu estava buscando, né, mais informações, porque eu venho já desse veio de buscas pela natureza, tratamento alternativo, desde solteira, né, desde criança que minha mãe tratava da gente dessa forma, e eu, ainda solteira, comecei a trabalhar com as minhas irmãs desde 92. Que eu tenho esse acesso, né, às medicinas, ao conhecimento da medicina alternativa. Comecei através do bioenergético, né, a gente trabalhava com as plantas, com chás. Depois casei, trabalhei mais 2 anos e meio e depois acabei me desligando, porque nós mudamos de comunidade, vim para Luisburgo. E aqui eu não tive condição de dar continuidade, acabei desenvolvendo outras atividades que me roubaram muito tempo. Então, nesse período, eu sempre busquei para mim utilizar, mas não oferecia atendimento e acabei me desligando um pouco, principalmente do mais próximo do natural, que seria através do chá mesmo, das plantas, como a gente utilizava no bioenergético. Aí passei a utilizar a homeopatia, mas com a ajuda e o conhecimento da minha irmã, que também já tinha um pouco de prática. E aí minhas gravidez, né, foi com o uso de homeopatia, eu tive 3 partos natural, muito tranquilo, praticamente sem dor. Eu dedico isso, né, às homeopatias que eu utilizei no processo de gestação, não tive nenhum problema gestacional e nem de parto. Aí os filhos pequenininhos, né, eu utilizava os glóbulos de homeopatia, que na época eu não tinha conhecimento de manipulação, então eu comprava de acordo com os sintomas apresentados, né, eu já levava anotado e comprava na farmácia homeopática, porque tinha um pouco de conhecimento, né, através da minha irmã, não é que eu fazia as coisas assim aleatórias. Por gostar mesmo, né, de buscar sempre as alternativas mais natural. E sempre com desejo de em algum momento voltar. Né? E aí, depois que eu fechei a loja, eu tive loja de confecção, ateliê de costura por muito tempo, por mais de 10 anos. E depois disso eu trabalhei 7 anos no serviço público.
E aí, quando eu saí do serviço público, eu já tinha, né, esse propósito de montar o meu espaço. E foi quando eu comecei, em 2021, né, já tinha esse ponto aqui. A vontade já era de iniciar lá em casa, né, no sítio Morada dos Anjos, mas lá precisa de uma adequação e aqui eu tinha as salas disponíveis. Então, comecei aqui de um processo lento, assim, sem pressa, né, num processo lento, sem pressa, e fui agregando, né, esses cursos que eu fui tendo nesse período, nesses últimos 3 anos, fui agregando conhecimento para chegar hoje nesse protocolo de atendimento que eu faço, né? E aí a ideia agora é avançar para esse espaço lá onde eu posso oferecer mais conforto, né? Mais contato com a natureza e um espaço maior onde eu posso oferecer mais alternativas de tratamento integrativo, né, de forma natural. Porque, embora eu tenha buscado durante esse período e continuo buscando mais aprendizado, mais conhecimento a respeito, mas a gente não consegue concentrar isso, né, só comigo. Então, meu ideal lá é ter mais salas onde eu posso disponibilizar parcerias com outros profissionais que também podem trazer seus conhecimentos, suas técnicas para oferecer para esse público, né? E os filhos estão, né, daqui a pouco se formando, né, se desejarem continuar, terá o espaço que também o conhecimento deles vão poder agregar a esse, né, vai se transformar praticamente numa clínica de atendimento natural, né? E não, e sem falar assim, esse é o meu objetivo, né, que se torne de fato, né, um spa rural, ficou lindo o nome, spa rural, dentro, né, da rota de turismo rural, que vai se tornar um spa rural, né? Minha filha está fazendo nutrição, a outra está na área de educação, né? O meu filho está dentro das áreas das tecnologias, é engenheiro de produção. Então, a ideia é reunir, né, esses profissionais, né, de forma a contribuir da melhor maneira possível para o bem-estar das pessoas. Trabalhar em família, né? Isso. E também, olha, eu achei muito bonito que ontem eu vim, a gente pôde conversar um pouquinho. E eu conhecia um pouco da história dela. Ela falou que esse sonho dela já vem lá de infância, quando ela era pequenininha. Ela falou, nem sabia o que era, né? Correu atrás do sonho dela, se, né, formou em psicologia, mas o seu sonho mesmo era trabalhar com as terapias, terapias alternativas. E aí, né, você tocou num ponto, eu sei que a gente precisa acelerar, mas eu acho importante mesmo que você mostre isso em outro momento, mas o sonho é que move a gente precisa ter sonhos. Precisa. Né? Na minha vida, tudo que foi realizado até hoje foi baseado nos meus sonhos de infância. Então agora eu estou trabalhando para criar novos sonhos, porque às vezes a gente para de sonhar. Quando a vida da gente para, é porque a gente parou de sonhar. Então essa questão da psicologia mesmo, eu nem entendia, porque eu nem sabia o que era um psicólogo. Eu não sei de onde veio na minha mente isso, se é um chamado mesmo, que eu tinha por volta de 8 anos de idade, e naquela época eu não via a possibilidade de poder entrar na faculdade, porque eu fui criada no interior. Naquela época a faculdade era só em capital, minha família não tinha, né, uma condição financeira para poder bancar isso, eu nem sabia como que se dava esse processo, mas eu disse que se algum dia eu pudesse estudar, né, para ter uma formação, eu queria fazer psicologia. E foi um processo bem difícil na minha trajetória de infância para a vida adulta. Eu precisei parar de estudar aos 12 anos de idade, né? Tinha feito até a 6ª série, parei na 6ª série. Fiquei 9 anos sem estudar, porque a gente veio para a roça de novo e naquela época não tinha transporte escolar, era muito distante, não tinha condição mesmo. Para eu estudar eu teria que ficar fora de casa, e na época a minha família precisava da minha presença, estava sobrecarregado para minha mãe, né, a tarefa doméstica, né, e minha família trabalhava nessa época com serviço muito puxado, e eu, né, meus irmãos reclamando por ela, e eu decidi dar esse apoio, esse suporte, né, na época, dentro daquilo que eu podia fazer. Então fiquei 9 anos sem estudar. Retomei depois desse período. Meus irmãos já foram buscar, né, suas formas de ganho de vida por conta própria. A situação financeira estabilizou, então pôde diminuir um pouco o ritmo de trabalho, né? Minha mãe já estava melhor e eu vi que era oportunidade de eu voltar. Aí voltei através de supletivos. Fiz o ensino médio, o ensino fundamental, terminei o fundamental,
fiz o ensino médio, eu terminei o ensino médio depois de casada, porque como eu fui fazendo por etapas, eu terminei depois de casada, e o sonho da psicologia mantinha aceso dentro de mim. Né? Como eu te contei já, né, a minha história dos sonhos que eu tinha lá no meio da capoeira, que meus pais faziam carvão e eu ia levar comida e sonhava, né, como que eu queria ter minha casa, o que eu queria ter na minha casa, o que eu queria ter em nível profissional de trabalho, possibilidade de trabalho. Tudo foi acontecendo e com a generosidade da mudança que Deus oferece, né? Tudo foi muito maior do que eu idealizava lá naquele mundo pequeno que eu vivia. Então, eu sou muito grata por tudo que eu recebi até aqui e tenho certeza que tem muito mais preparado para mim. Ai, gente, é tão lindo, né? Só um comentário do livro que eu li, né? O Kai Byron falando lá das leis de Hermes Trismegisto, né? Ele fala, tudo que está em cima está embaixo. E trazendo para isso que você falou, tudo que está na nossa mente é o primeiro lugar que acontece primeiro, para depois a gente materializar. Então, o que você falou, acabou o sonho, acabou a vida. Primeiro coloca na mente, para depois você arrumar uma forma de materializar o que está na mente, né? E é por isso que eu tenho certeza que esse espaço, né, que eu estou idealizando lá vai acontecer e vai beneficiar muitas pessoas, porque eu já tenho ele visualizado na minha mente. É uma missão sua, né? E vai ser lindo. E é uma forma agradável, né, de você trabalhar, colocar o seu serviço a favor da vida. E a minha ideia, né, de tê-la em casa, de levar lá para próximo de casa, é porque quando você já vai amadurecendo, você também não quer ficar com esse desgaste de se deslocar todo dia, sair de casa para trabalhar. Então eu quero um pouco desse conforto de estar ali próximo da minha casa, né? Eu acho que também o fato de você estar ajudando outras pessoas a se reencontrarem, a buscar uma melhora, a ajudar também, eu acho que isso é lindo. Então, parabéns mesmo pelo trabalho. E realmente, assim, a gente vai fortalecer esses laços junto com o podcast, com você e com, né, a nossa amizade. Agora já posso te chamar de Cris, né? Eu ia dormir na casa dela ontem, mas não deu pra dormir, eu tive que ir embora. Mas só agradecer mesmo pra você, porque na verdade a oportunidade quem tá tendo somos nós, porque foi uma experiência única mesmo. Obrigado mesmo. Então, e as portas estão abertas, eu quero que vocês retornem, né? Será uma forma de gratificar também essa atenção que vocês estão nos dando aqui, tanto na divulgação da rota, mas também do meu trabalho. Para ter, né, um atendimento exclusivo, né, ter uma análise corporal, se você desejar, né, voltar um tempo, né, para a gente fazer isso de forma, né, isso correta. Tudo é tão importante, né, porque ajuda a gente a se entender, a melhorar e isso que a gente acaba contagiando ou ajudando outras pessoas também de alguma forma, né? E eu espero que esse conteúdo também, quem estiver assistindo, que se sentir tocado, quiser conhecer também, tem as redes sociais da Cris, né? Que hoje, qual que é a tua rede social mesmo? Sim. Como eu estou funcionando aqui no Espaço Sempre Viva, é @Floricoterapia Sempre Viva. Floricoterapia. É o Instagram. E lá também você encontra o link para o WhatsApp. Né? Ótimo. Também atende aqui. Inclusive a gente vai fazer um convite para os nossos amigos ou as pessoas que quiserem vir junto com a gente. Nós vamos fazer esse roteiro turístico aqui em Luisburgo. A gente vai subir a Pedra Dourada, né? A gente tem muita coisa ainda pra gente mostrar para vocês. Tem o Sítio Paraíso, os outros sítios, os outros parceiros, o Sítio Beija-Flor também, que a gente vai Inclusive, como você não hospedou ontem comigo, na próxima visita vai ser no Sítio Beija-Flor, que lá é um sítio que hospeda, né? Hospeda de forma já turística. Sim, entendi. Então vocês vão conhecer as instalações, a hospedagem, a experiência da vivência nesse sítio. É isso, a gente precisa ir, que agora nós vamos para a espera feliz. Cris, muito obrigado mesmo, a gente não tem nem como te agradecer, e é claro que a gente vai fortalecer mais esses laços aí, a gente vai voltar, porque é tão pertinho, 9 km, a gente rapidinho chega aqui. Só chamar que nós estamos aqui, tá bom? Isso, e eu tenho a agradecer muito mais. Obrigado. Viu? Então até o próximo, gente.